A primeira coisa que vem na cabeça, sem dúvida, é que o tráfico é o motor de grande parte dos outros crimes que afetam a nossa sociedade. Famílias destruídas, juventude perdida, é isso. Eu tenho certeza que a primeira coisa que vem à cabeça é o impacto que ela causa nas famílias. São afetadas fortemente pelas... A grande questão é o quanto nós queremos realmente auxiliar as pessoas a sair disso. O quanto nós desejamos, enquanto sociedade, enquanto seres humanos, o quanto nós desejamos que as pessoas não entrem nesse mundo, né? Afinal de contas, quanto nós queremos que essas pessoas tenham uma vida normal de verdade. Vivemos em um mundo onde a coerção do Estado se faz necessária. Somos livres em nossos direitos. E precisamos compreender onde começa o do outro. O que é crime? Quem fomenta o crime? Quais são as vítimas do crime? Adentramos os códigos de processo penal e penal e repensamos sobre algo que assombra a comunidade. Das mais ricas às mais pobres. A droga está em todo lugar. Um universo paralelo cuja coerção vem por meio dos gigantes do tráfico. A primeira coisa que me vem é que o tráfico ele é responsável, sem dúvida, tanto estatisticamente quanto empiricamente, por grande parte dos crimes que tem na nossa sociedade. Crimes patrimoniais, porque o tráfico ele é o motor de furto, de roubo, seja por parte dos usuários ou até por parte de membros das quadrilhas, dos grupos criminosos. Homicídio, porque tem muito homicídio decorrente da disputa por pontos de droga, pela estrutura do tráfico, por dívidas de tráfico. Eu vi um homem chegar com a esposa e oferecer a esposa para transar com o traficante na peça do lar por 2 pedras. Eu vi uma mulher chegar com um filho pequeno e querer vender o filho por R$100. Eu vi um cara chegar em casa, a mulher não era usuária, a mulher estava cozinhando, fazendo comida para os filhos, ele tirar o botijão de gás ali na hora e levar para vender. Né? Coisas que... imagina, isso é insanidade. Isso é insanidade. A pessoa, ela não é que ela não tenha culpa, não estou defendendo e eximando da culpa, não é isso. Mas como é que eu vou julgar um cara que ele não está na sanidade dele? Não é uma pessoa na sanidade normal, perfeito, não faz isso, não oferece a mulher para outro cara por R$20. Não vende um filho por R$100. Não tira o botijão da onde a esposa está cozinhando para fazer comida para os filhos. Não é isso. É algo que excede a sanidade humana, né? E cada vez está aumentando. O documentário Pra Sempre, ele surgiu de uma necessidade de uma disciplina que a gente oferecia no curso de jornalismo, que era projeto experimental em cinema ou projeto experimental em audiovisual. E como a gente sempre primou por apresentar trabalhos que tenham a ver com a comunidade, então nós pensamos, junto com os alunos, em propor um trabalho que causasse um impacto, que agisse sobre um aspecto real, sabe, que trabalhasse em cima de um problema de verdade da comunidade, assim. E aí a gente pediu algumas ideias, assim, a gente começou a debater alguns temas delicados, assim. E a questão da drogadição, a questão das drogas, enfim, não só sobre o aspecto da noção ligada à violência, da noção ligada à perseguição policial, né? Mas também
a tragédia familiar que esse tema mal resolvido ele faz se aprofundar, né? Então, assim, aí os alunos começaram a discutir e tal, e era muito difícil ter alguém entre eles que não tivesse um caso semelhante ou uma história triste desse tema para contar na sua família. Então, a escolha do tema surgiu até dessa necessidade que eles viram de falar no tema, né, de tocar nesse assunto, essa questão da dependência química, né? Porque quando a gente fala de drogas, assim, parece só um tipo de droga, mas na verdade a gente acabou percebendo ao longo da produção que trabalhar com dependência química, entender a dependência química, é muito mais do que saber o que é o problema das drogas, o que envolve tráfico, o que envolve polícia. A dependência química é um problema humano, sabe? Não é só um problema de segurança, não é um problema de saúde pública, é um problema humanitário, é um problema que as pessoas têm que superar pessoalmente, na sua família, ter amparo para poder passar por cima disso, para poder retomar a sua vida. Eu sempre me coloquei, né? Eu sempre pensei na minha mãe, como é que seria a reação dela. Tenho certeza que ela não ficaria feliz, porque ela se esforçou muito para... Minha mãe e a minha avó sempre se esforçaram muito para colocar a gente no caminho certo, para dar as condições necessárias, e não seria justo com elas tomar um caminho assim. Eu sou delegado de polícia desde 2010 e trabalhei grande parte da minha carreira numa delegacia especializada de combate ao tráfico de drogas, e trabalhei na inteligência da Polícia Civil também, em que o nosso foco era desarticular organizações criminosas ligadas especialmente ao tráfico de drogas. E eu acho que as grandes experiências que eu tive, todas elas foi desarticulando grandes organizações criminosas, seja a época que eu trabalhei na Secretaria de Segurança Pública ou na inteligência da Polícia Civil, numa força-tarefa de combate especificamente às organizações criminosas em 2016. Acho que a maior operação que eu participei foi aquela em que o Estado do Rio Grande do Sul mandou 35 presos para a Presídio Federal, foi a maior de todas. Mas teve algumas aqui na nossa cidade também que foram de desarticular grupos criminosos que estavam há muito tempo no tráfico de drogas na nossa cidade, que me marcaram muito positivamente. Assim, a gente teve operações, a primeira vez que teve o uso de helicóptero na nossa cidade, numa operação policial, foi numa operação da nossa delegacia em combate ao tráfico de drogas. Teve um caso também que foi bastante marcante, que foi uma extorsão mediante sequestro, que foi comandada por um preso que é chefe de uma organização ligada ao tráfico de drogas. Acho que a grande parte das experiências que eu tive positivas foi ligadas a combate ao tráfico de drogas. Olha, tem muitas, tem muitas, né? Muitas coisas que me impactaram. Eu vou falar dos dois lados, tá? Eu vi coisas onde frequentei lugares e participei, de certa forma, de coisas onde a gente vê a degradação da vida humana, onde a vida não vale nada, né? Então eu vi pessoas morrer por R$5, porque estava devendo R$5, né? E isso, imagina, uma vida, né? É uma vida. Era uma pessoa que tinha um pai, que tinha uma mãe, que tinha irmãos, tinha um futuro pela frente. Mas tem o outro lado. Eu fui morador de rua. E fui morador de rua porque, não que eu não tivesse onde morar, mas como a minha situação era tão ruim, eu não queria que a minha família me visse daquele jeito. Então eu fui morar na rua. E na rua é tudo muito diferente, né? Eu tinha a ideia que na rua era cada um por si, aquela coisa. Não é. Eu lembro que tinha um menino, Fábio, lá de Gravataí. E o Fábio, ele era da rua também. Então, às vezes acontecia assim, ele estava comendo alguma coisa e eu dizia para ele, olha, eu tenho uma droga aqui, mas eu estou com fome. Eu te dou um pedaço da droga e tu me convida como lanche. Para ele dizer, Bagé, me chamava de Bagé, né? Tu não é da rua mesmo, né? Eu disse, não sou. Porque na rua a gente não troca comida. Toma aqui. Deu um pedaço do lanche dele. Tipo assim, embora ele tivesse pouco,
né, aquele pouco não era só dele. Eu estava com fome e aí ele quis me convidar. Então existe uma coisa assim, ó, uma solidariedade, né, desse pessoal. Nem todo o drogado é bandido, é sem vergonha, vagabundo, é ladrão. Às vezes nós fizemos essas coisas e eu já roubei, não querendo roubar, mas eu tinha necessidade da droga, precisava suprir aquela necessidade, porque é algo que quase enlouquece a gente, né? O crack é algo assim, não tem como explicar. O efeito dele no organismo, a fissura, é algo enlouquecedor, assim, quando tu não tem, parece que tu vai morrer, parece que tá caindo num abismo. Qual é o papel do jornalista, né? Por que nós abordamos esses temas? Assim como essa tragédia do tráfico, há muitos outros temas, assim, há muitos outros temas que são incômodos. Há pouco eu falava que quando a gente fala sobre projeto, sobre o trabalho de recuperação de jovens viciados e tal, que a gente não enxerga uma política pública voltada para a recuperação, voltada para a educação, para a preparação dessas pessoas para o mundo de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais ativa. Quando a gente não enxerga isso, e a gente diz que a gente enxerga assim, são estratégias voltadas ao combate, a gente está falando de visibilidade, né? Então, isso quer dizer que nós precisamos mostrar esses problemas. Nós precisamos mostrar, porque senão as pessoas não refletem sobre eles, porque elas não sabem que esse problema existe. No momento em que, no mesmo documentário, eu entrevisto o viciado, eu entrevisto o diretor da casa de amparo onde ele está tentando solucionar a sua vida, e no mesmo documentário eu incluo um depoimento da mãe dele, da irmã, do pai, do irmão, eu estou dizendo para as pessoas que, além do viciado, existe uma outra dimensão desse problema, que é um problema familiar, que há muitos problemas onde parece que existe um só. E enquanto eu não mostrar isso, as pessoas não percebem, as pessoas têm dificuldade. Assim, da mesma maneira, é dizer que crises que essa pessoa tem, problema, que ela tem direito a um leito hospitalar, as pessoas nem sabem disso, elas nem sabem que esses leitos nem são oferecidos muitas vezes. Então, quem tem o azar, né? Quem tem o azar de cair nessa tentação das drogas, quem tem o azar de se envolver mais profundamente com a dependência química, está desamparado realmente. Então são fatias importantes da sociedade, dos nossos grupos familiares que ficam desassistidos. E eu não vejo problema nenhum em mostrar, porque enquanto a gente não enxerga, enquanto tu não expõe um determinado tema, aquele tema não parece ser um problema para ninguém. E se não é um problema, não tem como resolver, né? Ele não vai ser resolvido. Tu não age sobre ele. Então, o papel do jornalista é esse: identificar fenômenos, mostrar esses fenômenos e fazer com que eles tenham a sua solução possível. É isso, é dar visibilidade. Assim, dois tipos de pessoas que vão para o tráfico, né? Aquele indivíduo que tem propensão para o crime e acaba usando o tráfico por ser uma das portas de entrada mais amplas que tem no crime. É difícil alguém começar no crime cometendo um assalto a banco. O cara tem uma caminhada para ele chegar até um assalto a banco. E o tráfico de drogas é uma boa porta de entrada para isso. Porque digamos assim, é a mais fácil, a mais rápida, a menos violenta, então é uma porta de entrada que entra muita gente. E tem aquele que é o criminoso de ocasião, assim, que ele não tem uma propensão ao crime, mas como o dinheiro vale a pena, ele se dedica a uma parte da estrutura do tráfico. Geralmente, atividade do mula ou do depositário. O cara faz um transporte de droga ou ele fica armazenando a droga para um traficante. Essa pessoa, ela começa na estrutura do tráfico assim, até achar que vale a pena aumentar, digamos, o ganho dela e continuar no tráfico. Quando ela é presa nessa fase, quando ela cai, a expressão que a gente usa, quando ela cai nessa fase, a chance dela não continuar no tráfico é muito grande.
porque ela vê que a relação risco-retorno não vale a pena. Aquele pequeno dinheiro que ela ganhou, que na época parecia bastante, não é nada perto do que ela vai gastar com um advogado, ou com todos os custos de um processo que ela precisa. Então é muito fácil dessa pessoa sair. Essa que não tem propensão ao crime, ela é a que tem mais chance de sair quando ela é pega. Se ela demora para ser pega, ela vai cada vez mais, digamos, se afundando na estrutura do crime. E aquele indivíduo que tem uma propensão já a ser criminoso e utilizou essa porta de entrada é um pouco mais difícil, mas acontece também. Não por causa da pena, aquele caráter socioeducativo da pena, de que a gente educa para poder reingressar o indivíduo para a sociedade. No nosso sistema penitenciário isso é falido, não existe isso. Ela serve como uma propensão individual da pessoa não querer se submeter a isso de novo. É uma decisão pessoal, não é uma decisão do sistema convencendo a pessoa. É o indivíduo que recebeu uma pena, que foi preso, que passou uma noite na cadeia, ele diz, eu não quero isso para mim. Ou seja, um parente dizendo isso, ou ele vendo o sofrimento da mãe, ou ele vendo o sofrimento de um familiar, ele diz, não quero mais passar por isso. E aí ele decide que não vai voltar para o crime. Não por conta daquela teoria de direito penal lá, isso não tem fundamento. Na nossa estrutura, na nossa sociedade não tem fundamento nenhum. Mas uma decisão pessoal tira o indivíduo do sistema, do tráfico e do crime. A nossa participação nesse documentário, ela fez mudar a minha percepção do problema, mas não só a minha, mas também dos alunos, do pessoal que trabalhou nessa produção. Então, assim, a gente começou a ver de uma maneira diferente o fato da dependência química, como ela opera nas pessoas, como ela domina a vida das pessoas, assim. E me fez perceber uma outra coisa também, que como a dependência química ou essa questão das drogas lícitas estão no nosso dia a dia, sabe? Estão no nosso dia a dia. Não é uma questão de só ter um grande tema para um debate, um grande tema para um documentário. A noção de beber, de comemorar, de se embebedar, de depender da bebida ou de drogas lícitas ou desenvolver dependência química, ela é um início para todas as demais drogas, entende? E ela é difícil combater. Uma coisa que a gente percebeu assim, como é difícil combater. E é interessante isso, porque a mudança, a percepção que a gente tem, a profundidade, ela muda não só ao abordar o próprio documentário e o tema dele, mas depois que nós aprontamos o documentário e nós levamos a unidades militares, chegava a ter 800, 700 militares nos ouvindo e vendo aquele depoimento, e vendo aquele documentário sobre dependência química. A gente foi a escolas, a gente andou pela região inteira, assim, era muita gente. E uma vez, num depoimento, um comandante da unidade militar lembrou, por exemplo, que era outro tipo de droga, mas a mesma dependência. O pai tinha uma dependência química forte, porque ele era um adicto, ele era alcoólatra, então o álcool, somado a outras questões como diabetes, assim, fez essa pessoa sofrer muito, o pai dessa pessoa sofrer muito. Então é muito difícil a gente, como família, como grupo social, escapar de alguma maneira da dependência química, e isso é muito profundo, né? Isso é uma coisa muito complicada de fazer. Eu não me lembro da minha vida sem droga, né? Eu faço terapia com a doutora Alessandra, e ela disse assim para mim, então eu vou fazer 40 anos, né? Desde os 12 anos a minha vida gira em torno da droga, como usuário por um tempo, e agora 10 anos como recuperado e alguém que ajuda as pessoas. Então sempre a minha vida viveu em torno disso. Então dos 12 anos aos 30 anos eu usei droga direto. Começa com álcool, o álcool é a porta de entrada, e às vezes eu vejo os pais, eles não têm noção assim, do que estão fazendo, incentivando
os filhos a beber. Isso é uma coisa cultural no Brasil, no Rio Grande do Sul, né? Aniversário de 1 ano, tem que ter bebida. Formatura, vamos beber. Qualquer motivo de comemoração tem a bebida. Então a gente cresce com a ideia de que a bebida faz parte dos bons momentos da vida. Então, se tem um aniversário, se tem uma formatura, se tem um casamento, se tem uma reunião de família, tudo sempre tem bebida. E daí a gente cresce com essa ideia de que a bebida é algo bom. E aí é a porta de entrada. Aí o jovem lá, adolescente com 15, 16 anos, começa a chegar bêbado em casa e mãe e pai deixam. O problema do álcool é que ele diminui o senso crítico. Então talvez eu não usaria uma droga mais pesada, mas só que o efeito do álcool fica mais fácil. Então eu comecei no álcool com 12 anos, maconha 13 anos, 13 para 14, já fumava na escola, e depois 15 para 16 fui para cocaína e não parei mais. Não consegui nunca mais parar. Uma das principais constatações que a gente percebeu é que é muito difícil lutar contra a dependência química no ambiente social onde beber está intimamente ligado a comemorar. Se as pessoas querem comemorar, querem ficar felizes, querem festejar qualquer data, elas fazem o quê? Elas se reúnem para beber. Então, assim, no momento em que esse tipo de processo acontece, esse tipo de seleção, esse tipo de assimilação da ideia pela prática, no momento em que ela acontece, é muito difícil lutar contra ela. E quando a gente fala isso, a gente fica chato, bem aquele chato falar, mas reside aí, também sob o ponto de vista cultural, reside aí uma grande dificuldade no discurso contra as drogas, no discurso contra a dependência química, né? Porque muitas vezes o alcoólatra é tão desrespeitado quanto esse dependente das drogas, né? É lógico que socialmente os grupos tendem a dar maior ou menor importância, né, entre drogados e alcoólatras. Então, parece que o alcoólatra, embora seja ruim, ele é mais desculpado socialmente do que o drogado, o dependente de drogas mesmo, porque a ele também são atribuídos eventos ligados a crime, ligados à violência e tal. Quando, na verdade, tu vai investigar e tu vai perceber, isso sim acontece em determinados momentos, em fases críticas, isso acontece. Mas a dependência em si, o fato que leva a pessoa a entrar nesse ciclo, né, de drogas, ou o motivo que deveria fazê-la se retirar dele é o mesmo, né? É a questão humana, é uma questão de compreensão, é ter apoio. Onde eu vejo muita gente sair é na religião, é na fé, na igreja, geralmente a igreja evangélica, que tem um discurso muito forte, consegue resgatar um monte de gente. Eu vejo que a fé é uma coisa que tira as pessoas do crime. A ajuda só humanitária, assim, muito pouco. Não conheço muitos casos. Bom, nós temos uma estatística nas comunidades terapêuticas que de cada 10 usuários, 1 se recupera, 9 vão morrer usando crack. Esse é mais ligado ao crack, né, essa estatística. E claro que foi, em primeiro lugar, Deus, né? Deus. Mas a família, ela tem um papel fundamental na recuperação. Então eu acabei juntando as coisas. Eu lembro que eu cheguei depois que eu perdi tudo, estava lá em Porto Alegre, voltei para Bagé, fui morar com a minha mãe, segui usando drogas e tal. Um dia eu cheguei em casa e coloquei a chave na porta, a chave não abriu a porta. Minha mãe veio, abriu a porta com pegar aquela correntinha, né, e disse: não, tu não mora mais aqui.
porque eu não aguento te ver desse jeito, te destruindo. E vai ter que ir embora. Mas se um dia tu quiser ajuda, tu volta aqui. Eu vou te ajudar, sou tua mãe, mas assim tu não vai ficar. E isso ela aprendeu num grupo chamado Naranon. Esse grupo é da linhagem do NA, do Narcóticos Anônimos, só que o Narcóticos trata do usuário. O Naranon trata da família, da esposa, da mãe, das pessoas que não usam, mas são codependentes, acabam adoecendo junto, né, pela doença do ente querido. E lá nesse grupo, ela aprendeu isso. Olha, tu não está ajudando ele. Para te ajudar ele, tu vai ter que dar um choque, né? Tem que dar um choque. E algumas coisas aconteceram depois disso. Num assalto, eu fiz um assalto, eu tomei 3 tiros e me escondi no meio do mato. E ali no meio do mato, escondido, eu falei com Deus, né? Eu falei com Deus ali, eu fiz uma oração e disse para ele assim: Deus, se me pegarem, eu for preso, eu morrer, tudo bem, eu mereci isso. Mas se o Senhor me der mais uma chance, só mais uma, só mais uma, eu prometo que eu não vou fazer outra coisa na minha vida a não ser ajudar quem precisa de ajuda, assim como eu estou precisando hoje. Essas foram as minhas palavras. Porque é uma questão ligada a fora o íntimo, sabe, a relações familiares, a falta de respostas na própria família. Então, assim, é importante também a gente entender que algumas pessoas são mais suscetíveis aos efeitos da química do que outros. Então, algumas pessoas, elas se tornam dependentes químicos com muita facilidade, e não é porque eles consumam mais ou consumam menos drogas do que os outros. É porque eles têm uma predisposição orgânica realmente a reagir de maneira mais frágil. Então, logicamente, quanto mais frágil for uma pessoa a se lançar no caminho do consumo das drogas, bem pior vai ser o seu futuro aí, né? Então, só que essas questões, elas só vieram depois que a gente para e vai lá investigar. Depois que tu trata do tema, depois que tu conversa com as pessoas, né? E é interessante isso, porque é importante a gente entender o quanto a gente não sabe das coisas, até conversar com as pessoas, até tentar entender, né, o que acontece, até tentar entender essas pessoas. Nós conversamos com muita gente, nós conversamos com muitos adictos, né? É o nome como eles são chamados, né? Pessoas que têm dependência química e estão procurando controlar essa dependência, procurando sair daquelas ações radicais que muitas vezes levam elas para o crime, e, enfim, né? Então, é muito difícil até que tu resolva realmente entender, até que tu resolva realmente investigar, pesquisar e agir. O recado que eu deixaria é: pensa na tua mãe. Se ela ia querer que tu seguisse esse caminho, se ela ia querer te ver assim. A maior dificuldade que nós, né? Eu falo nós porque aqui eu falo em nome de uma grande quantidade de pessoas que são usuárias ou que foram usuárias de drogas, né? A maior dificuldade é o preconceito, sem dúvida nenhuma. Hoje eu estou há quase 10 anos limpo. E é claro que eu tenho uma ficha na polícia, né? Porque eu tenho um passado, eu fiz coisas. E até hoje esse passado me persegue. Então o preconceito das pessoas, as pessoas olharem para ti com indiferença, a falta de oportunidade. Porque imagina, pega um jovem que chega aqui na fazenda com a 5ª série, com a 6ª série, sem profissão, com uma ficha extensa na polícia, e ele se recupera. Ele fica 1 ano comigo, ele para de usar drogas, ele vence a primeira etapa, que é o tratamento. Quando ele vem para a segunda etapa, que é a inserção social, ele precisa voltar a estudar, ele precisa começar a trabalhar. E aí? Quem é que dá a oportunidade, né? Dificilmente se recebe uma oportunidade. Então o preconceito, as pessoas olham para o passado, né? Porque
porque fez isso, porque roubou, porque tem ficha na polícia, porque teve preso. Quando a gente entrevistou os familiares desses adictos, ou seja, dessas pessoas que são chamados os viciados, né? Primeiro, logicamente, nós conversamos com eles, tal, e depois nós fomos atrás da mãe, do pai e tal. A gente, ao fazer isso, a gente percebe que quando tu olha o problema e que tu julga o problema pela superfície, tu está dizendo que tu julga o problema pelo viciado que tu enxerga. Só que naquele viciado que tu enxerga, que às vezes tu olha para ele e tem medo dele, ou da aparência dele, ou do que tu imagina que ele é capaz de fazer, ou porque tu imagina que ele está fazendo algo errado da vida dele e que tu é muito mais correto do que ele. Então essas coisas mais te afastam do tema do que ajudam a entender. Porque quando a gente chega numa família e vai conversar com a mãe, com o pai, a gente percebe que aquela pessoa que tu tem até certa repulsa por não entender o que acontece, aquela pessoa, ela mobiliza uma tristeza enorme em roda dela. Ao redor dela tem uma família que já se desfez, separação da mulher, e essa pessoa já se separou dos filhos, essa pessoa já causou tristeza, violência e dano para sua família, pais, irmãos e tudo mais. E é tudo uma pessoa só, gente. E às vezes esses problemas, uma vez que se trate, né, uma vez que as pessoas tenham informação, porque isso pode ser resolvido. O problema é que, assim como eu, que sou jornalista, que tive a experiência de conduzir jovens estudantes em um trabalho que resultou num documentário, assim como eu tinha uma visão do problema, grande parte da sociedade também tem essa visão superficial. O grande problema que a gente vê na droga é a violência, o roubo, ou seja, aquilo que me ataca como sociedade, ataca no meu patrimônio, né? E quando a gente vai a campo e quando a gente estuda o problema, tu percebe uma outra dimensão, a dimensão humana, né, do quanto isso atinge as famílias, o quanto isso macula, né, quanto isso prejudica a existência de um grupo social. E é logicamente que quanto mais o fenômeno das drogas se alastra em comunidades pobres, mais pessoas ele atinge, porque ele não atinge só o consumidor da droga, ele atinge toda a família, né? E esse atingir é desmanchar a família, entristecer a família, porque em torno disso há muita violência, né? Tristezas, tem cisão entre famílias, briga de pai e mãe com filhos, enfim, olha, se torna uma tragédia de proporções humanas, assim, sabe? O Fleury é meu primo, a história dele é fantástica, é linda mesmo de ouvir. E assim, o trabalho dele é o do beija-flor no incêndio da floresta, sabe? Ele vai colocar uma gota no meio de um incêndio. E cada gota que ele colocar é uma vida que ele salva, valeu a pena, sabe? Achar que não vale a pena ser feito porque é uma guerra perdida nos torna menos humanos, né? O trabalho dele é salvar uma pessoa só. Ele só precisa salvar uma. Depois que ele salvar aquela, ele tem que salvar outra. E depois outra, e depois outra, e ele não vai salvar todas. E a preocupação dele, a visão dele não é salvar todo mundo, né? Então, assim, o trabalho dele é fantástico, tem que ser feito. E não vai acabar com o tráfico, não vai acabar com o uso. O que acaba com o uso de droga é a educação. A gente explicar para os nossos jovens que a relação risco-retorno não vale a pena. Eu digo para eles todos os dias aqui, nós temos que olhar para o futuro, nós temos que olhar para frente. Esses meninos que ficam na rua vendendo, eles têm um objetivo. Por que eles vendem, né? Então eles estão trabalhando, recebem um salário por isso, só que esse salário tem um destino. Esse salário é para pagar os estudos, fazer a documentação, poder comprar uma roupa, para poder ir na escola. Então eu tenho meninos aqui que já estão fazendo faculdade, tem meninos que estão no EJA, porque eu entendo que essa qualificação é o melhor caminho para sair e não retornar para aquela vida, porque senão ele vai retornar
servente de pedreiro, não contra a profissão, né? Mas é algo que não tem uma segurança, um pouco trabalha, um pouco não trabalha. Daqui a pouco ele fica sem trabalhar e o que ele vai fazer? Vender droga. Eu conheço algumas pessoas que têm emprego, que são bem-sucedidas e que fumam maconha. Poucas. Eu conheço muito mais pessoas bem-sucedidas que não fumam maconha. Então, se tu achar que tu pode fumar maconha e ser bem-sucedido, eu conheço mais pessoas que são bem-sucedidas que não fumam maconha. Então, assim, é exceção o cara que é maconheiro e que é bem-sucedido. Ou que usa cocaína e é bem-sucedido. Crack eu não conheço ninguém, mas entre cocaína e maconha até tem. Mas é pequena a relação. Então, se tu quer ser bem-sucedido, se tu quer ter um futuro, se tu quer... É isso que a gente tem que tentar passar para os nossos jovens, assim, é que não vale a pena. No final das contas, a relação risco-retorno, ela não vale a pena. Se tu conseguir, se a gente conseguir... Então, a chance maior é antes, né? É pré. Claro que depois, lá com uns 20 e poucos anos, eu experimentei o crack. E quando eu fumei o crack, quando eu experimentei, eu tinha uma loja, eu morava em Porto Alegre, eu tinha uma loja no centro da cidade de Porto Alegre, na Júlio de Castilhos ali, tinha uma vida muito boa, né, financeiramente muito estabilizado, assim. E quando eu experimentei o crack, em 6 meses, eu perdi tudo que eu tinha. Eu me vi sentado numa calçada só com a roupa do corpo, em 6 meses. Foi muito rápido. Eu costumo dizer que o crack ele é egoísta, né? Ele não te divide com ninguém, tu é só dele, tu vive pra ele. Eu não sei se é a cena que mais me dói, mas é a primeira que me vem à cabeça. Que foi no meu aniversário do ano passado, que nós estávamos comemorando, bebendo entre amigos, e chegou um rapaz pedindo dinheiro. E ele até falou que ele me conhecia e eu na hora não recordei. E depois ele naquele dia ele falou até pra adicionar ele no Facebook e eu fui procurar e eu reconheci ele. Ele era um cara que jogava bola comigo no sábado. Não sei se eu tenho alguma maior dificuldade, assim, algumas maiores dificuldades. O sistema penal, o sistema em si, ele não é... Ele não está adaptado para lidar com esse tipo de criminalidade que a gente tem hoje em dia. Uma coisa é eu entender preservação de direito fundamental, de intimidade, de uma pessoa que não está cometendo crime nenhum. Essa pessoa não pode ter as comunicações dela violadas, essa pessoa não pode ter o direito dela, a residência dela invadida, eu concordo. Outra coisa é eu querer dar esse mesmo panorama de proteção para uma pessoa que é traficante condenada 10 vezes ou está sendo investigada em vários crimes e eu achar que essa pessoa tem que ter os mesmos direitos de proteção a uma esfera de disponibilidade de bens que não está sendo exercida naquele momento daquele indivíduo que nunca cometeu o crime. O sistema não está preparado para isso. Direito penal do inimigo, qualquer teoria que eu quiser invocar para isso, mas são realidades totalmente diferentes, então o sistema não está preparado para isso. Outra coisa é que a sociedade caminha muito rápido hoje em dia e a polícia tem que trabalhar nos limites da lei e a lei não acompanha a evolução da sociedade. Até hoje a jurisprudência não tem uma decisão firme se eu posso ter acesso ao WhatsApp de uma pessoa. Eu tenho juiz que aceita, tem juiz que não aceita, tem juiz que aceita em determinadas oportunidades, tem juiz que não aceita em determinadas oportunidades. Então, se o cara comete um crime em Bagé e tem um juiz mais garantista, ele tem um determinado tratamento jurídico penal. Se ele comete o crime em Porto Alegre e tem um juiz menos garantista, ele tem outro tratamento jurídico penal. Então, a evolução da tecnologia e da sociedade como um todo e o não acompanhamento da legislação e das técnicas permite que o crime caminhe sempre muito mais rápido. Isso é normal, no mundo inteiro e a vida inteira foi assim. E eu tenho essas lembranças assim, e às vezes, até hoje, claro que com menos frequência, né? Mas eu sonho às vezes com o uso da droga. Isso é uma coisa para toda a vida, né? E eu me cuido muito. Assim, se eu for na tua casa almoçar e tu me servir uma salada lá, tem vinagre na salada. A vinagre é de álcool? Eu não como.
Se me der uma trufa para comer, trufa de licor da Cacau Show, muito bom, obrigado, mas eu não quero. Porque eu me conheço, se eu tomar um gole, vai voltar tudo, né? Isso é a memória química. Então eu tenho que me cuidar todos os dias. Todos os dias a gente acorda, nós vivemos só por hoje, né? Só por hoje. Então todos os dias nós vivemos só por hoje. Então eu não lembro assim da minha vida sem a droga, ou como usuário, né? Ou agora como alguém que ajuda na recuperação. Depois que já está feito, se a gente conseguir resgatar um cara de lá, já valeu a pena, o programa dele já valeu. E ele resgata um monte de gente, sabe? As pessoas terminam um ciclo lá com ele e querem continuar ali para trabalhar e para ajudar outras pessoas. Então, eu acho que é um excelente trabalho. Não, eu sinceramente vou dizer, na minha ótica, assim, isso não tem um impacto no tráfico de drogas, mas não é para ter. Sabe? Não é para calcular, o trabalho dele não se calcula quanto por cento ele diminui do tráfico. O da polícia se calcula quanto por cento a gente tira de droga da rua, mas o dele não, o dele é para salvar uma vida só. Quando ele salvar uma, ele vai para a próxima, e é para salvar só mais uma, e depois só mais uma. No nosso trabalho sim, é de rede, né? A gente joga lá para tirar um monte de droga da rua. Se eu não fizer o meu trabalho, eu não consigo impactar no dele. E se ele fizer o trabalho dele, ele me ajuda numa única pessoa, mas é só isso, que o trabalho dele é de beija-flor na floresta, assim. Ele tem que apagar uma gotinha por vez e deixar que a polícia e que a escola e que a família façam o movimento de maior volume, assim. A fazenda foi assim, eu quebrei a minha promessa essa para Deus, quando aí eu saí dali, voltei na minha mãe foi internada umas 5, 6 vezes, consegui me recuperar. E aí fui trabalhar, né? Eu trabalho com informática, web designer, hardware, software, fui trabalhar. Um dia eu tô lá no meu trabalho e alguém bateu na porta e a secretária abriu e ela disse, olha, tem um rapaz para falar contigo ali, mas ele parece meio mal encarado. Bom, vou ver o que é. Desci ali, era um guri da rua, que estava na rua. E disse, olha, não tinha para onde recorrer, nós estamos aqui, estava ele mais 5. E assim, nós ouvimos a tua história e que tu conseguiu parar de usar droga. E nós não aguentamos mais, nós queremos parar, só que não tem como parar. Aí eu espero só um pouquinho. Me lembrei da promessa, né, que eu tinha feito. Voltei lá na minha sala, peguei as coisas em cima da mesa e disse para a secretária, olha, eu estou indo embora, avisa o chefe aí que eu não volto mais. Mas aconteceu alguma coisa? Tu vai para onde? Eu disse, não, só avisa que eu não volto mais e tá tudo certo. Peguei minhas coisas e fui. Cheguei em casa, tinha casado há pouco tempo. Cheguei em casa e disse para os guris assim, esperem na esquina aí que eu já venho, né? Entrei em casa, né? E disse para minha esposa assim, amorzinho, tem um jeito para falar quando a gente... Aí expliquei a situação para ela, disse, olha, o pessoal que eu quero ajudar lembra da minha história, eu quero ajudar os outros. Ela, tá bom, mas vamos ajudar de que jeito? Eu disse, é que essa pessoa não tem onde morar, eu queria trazer ela para morar aqui. Daí ela ficou meio assim, mas como ela vai? Sei lá, a gente dá um jeito. Tá, tudo bem. Mas não é um só. Mas aí ela disse, a gente compra um beliche então e tal. Tá, mas o beliche não vai... Tá, mas quantos são? Ela perguntou, quantos são? Eu disse, são 6. E eu lembro que ela... 6, ficou pensando assim, 6, vai trazer 6 drogados assim, que estão na rua para morar aqui em casa. E como é que tu vai sair para trabalhar e eles vão ficar aqui, como é que vai ser? Eu disse para ela, não te preocupe que eu já pedi demissão, tá tudo certo. Eu vou ficar com eles aqui e sei lá, nós vamos ter que dar um jeito. Então eles moraram 1 ano na minha casa e ali nós pedimos para Deus, orávamos a Deus e as pessoas nos ajudavam com coisas assim, e a gente trabalhava todos juntos, saímos juntos, assim, era uma coisa que eles estavam sempre junto comigo. Esse 1 ano
nós passamos todos os dias juntos. Né? Quando terminou eles começaram a ir embora, voltar para casa, se organizar na vida, e aí eu disse para minha esposa, olha, eu preciso de um lugar porque eu descobri que é isso que eu quero fazer na minha vida. É isso. Vai ser desse jeito. E aí eu comecei a Fazenda Esperança lá há 8 anos atrás. Né? Então assim nasceu a Fazenda Esperança, na minha casa. Descriminalização do uso não houve. Houve despenalização. Segue sendo crime, mas não tem mais pena privativa de liberdade. A descriminalização, ela aconteceu no Uruguai. Não é mais crime usar droga. No Brasil ainda segue sendo crime, só que não tem pena privativa de liberdade. Onde é que está a diferença nisso? Justamente no trabalho da polícia. Quando um policial vê uma pessoa fumando maconha no Uruguai, ele não pode fazer nada. Ele pode estar fumando a maconha dele e ter 1 tonelada de maconha em casa. No Brasil, quando um policial vê uma pessoa fumando maconha, ele apreende a droga. Porque o uso recreativo da droga é proibido no Brasil. O uso para fins medicinais no Brasil é permitido. Tanto que a lei fala vender, portar, transportar, ter em depósito droga em desacordo com determinação legal. Então tem hipóteses legais em que a pessoa pode ter uma maconha em casa. Não a maconha, o cigarro de maconha, isso não pode. Pode ter a substância, o tetroidocannabinol, em forma de um comprimido. Isso pode. O fato do indivíduo, o fato de eu não poder prender alguém por ser usuário de droga, eu particularmente acho que é razoável eu colocar numa cadeia um indivíduo que fuma maconha do lado do indivíduo que assalta banco. Eu acho que é proporcional eu não colocar os dois no mesmo lugar. O que a gente não pode ter no Brasil é a descriminalização, assim como eu vi no Uruguai. Porque se eu encontrar um indivíduo fumando maconha e eu não puder tirar a droga dele, eu não puder iniciar um processo de investigação contra ele para saber se ele é traficante ou não, impede que eu consiga chegar no traficante de verdade. Quando eu pego um indivíduo fumando maconha, ou fumando crack, ou usando cocaína ou qualquer coisa, eu apreendo a droga, eu apreendo os objetos ligados ao tráfico, inclusive telefone celular, inclusive dispositivos de comunicação que ele tenha. Posso ter um mandado de busca e apreensão para ver se ele tem mais droga na casa dele em quantidade que descaracterize o uso. Tem projeto no Brasil que quer colocar 350 gramas de maconha por mês que o indivíduo possa consumir. Raros traficantes são presos com 350 gramas de maconha. O cara é preso com 3 buchinhas de maconha, que é só o que ele tem no bolso para vender. Ele termina de vender às 10, ele vai no depósito, pega mais, vende aquelas, volta no depósito, pega mais. Eles já sabem que pouca quantidade de droga pode caracterizar o uso, mas na verdade os caras são traficantes. Então se eu tiver um valor de quantidade de droga limitando ou estabelecendo uma diferença entre o usuário e o traficante sempre vai ter menos do que aquela quantidade. Então chega a ser incongruente pensar nisso, é quase uma burrice pensar nisso, porque o sistema se adapta, teoria de Darwin, né? O mais forte sobrevive e ele vai se adaptando às mudanças no meio. A hora que a lei estabeleceu uma determinada quantidade, ele vai ter menos do que aquela e nunca mais vai ser incomodado. Então, entender como é que é a dinâmica do tráfico permite que a gente possa ter uma solução mais pró-sociedade, assim, porque no final das contas a gente está querendo proteger os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos familiares. Eu costumo dizer, para te destruir uma família tu precisa de R$10, que é quanto custa uma pedra de crack. Depois que o cara fumou a primeira pedra de crack, tu destruiu aquela pessoa e aquela família, o núcleo familiar dele próximo. E custa 10 pila para isso, sabe? Então não vale a pena fazer esse jogo de liberar vamos liberar droga de menor poder lesivo. No final das contas todas são, sabe? Algumas com maior incidência, outras com menor incidência, mas depois que o cara entrou no mundo do uso ou do tráfico, destruiu todo mundo, toda a família. Eu costumo dizer que eu ainda estou no negativo, né? Porque eu tenho mais tempos de uso do que de abstinência, né? Eu preciso ainda
aumentar esse tempo. No nosso caso, o nosso documentário, ele permitiu ampliar as informações para um monte de gente. Me lembro que as unidades militares que nos chamaram, por exemplo, é porque eles sempre estão preocupados, né, que a clientela, né, a clientela de uma unidade militar, ela é formada grande parte por jovens de 18, 19 anos, e esses jovens, eles estão diariamente, eles estão expostos ao apelo da bebida, ao apelo da festa. Mais de 1.000 jovens já passaram por lá, né? E eu tenho recuperados, assim, nós temos uns 70. Então tu vê que o índice é muito, muito baixo. Claro que tem uma outra questão, assim, eu te digo que uns 1.000 passaram por lá, mas desses 1.000, talvez uns 100, cento e poucos concluíram todas as etapas, foram até o final. E desses cento e poucos, tem 70 que estão limpos, que estão bem, estão em casa, estão trabalhando, estão estudando. Então, porque acontece muito, é um tratamento longo, né? De 9 meses a 1 ano. E aí eles não conseguem, né? É difícil. A gente vê o sofrimento das famílias, a gente vê o que acontece, as pessoas que tu conviveu, que tu passa por elas na rua e não reconhece, que tu vê pessoas que, como eu te disse, né, que foi mais de um que eu vi ser preso. Se tiver uma noção clara do que a gente quer como sociedade, talvez a gente comece a permitir que o trabalho seja mais eficiente em detrimento de algumas restrições de direito fundamental que eu queira ter. Mas isso é uma discussão que é uma discussão de sociedade. A China permitiu isso, os Estados Unidos às vezes permite, às vezes restringe, mas no geral eles discutem isso muito mais do que a gente. E no Brasil hoje o que a gente tem é uma bandidolatria gigante por conta do sistema. Um problema que eu tive agora, o auxílio emergencial. Cara, eles começaram a receber o auxílio emergencial e foram começar para usar droga, né? Eu dizia para ele, você tinha que ter um outro nome, você tinha que ser o Bolsa Droga, o Bolsa Crack, porque eles recebiam e para usar droga direto. Outra questão que faz parte disso, assim, é que esses jovens, muitas vezes, quando eles não são compreendidos ou não se busca uma correção inicial, assim, eles acabam também depauperando o patrimônio da própria família também. Então, é uma questão que se divide, né? Aquele problema é dividido com muita gente, assim, sabe? Então, acho que seria importante ter políticas públicas bem atentas para isso, assim, porque ainda passa-se os anos e ainda a maior discussão com relação às drogas é o combate, é a polícia, a estratégia policial, assim, porque é um problema de violência, a gente entende isso, o tráfico é um problema de violência, mas há toda uma tragédia social, uma tragédia familiar em torno do tema e que a gente não enxerga muitas vezes solução. Muito pelo contrário. Algumas entidades, tanto é que não há entidades voltadas à correção desses, à busca, à retomada desses viciados a uma vida comum. Não há, são pouquíssimos, e quando existem são filantrópicas ou são como a Fazenda Esperança, que atende esses adictos aqui em Bagé e consegue dar abrigo a 30, ou vocês acham que só 30 adianta? Não adianta, só que é a única que tem em Bagé, em toda a região, depois só em Pelotas particular. Aí vocês imaginam o grande problema que é isso. Mas as áreas deles, foram eles que escolheram, mas tem muitos que caíram nisso por um processo social mal estruturado e querem sair. E será que a gente não pode dar uma chance para essas pessoas que querem sair? É impossível isso? Será que não há espaço na nossa sociedade para recuperar pessoas que cometeram erros? É isso, então? Agora, se não for, por que não existem outras entidades que também façam, que também operem da mesma maneira que a Fazenda Esperança? Por que é preciso pagar para internar um jovem que precisa de tratamento e tal, precisa de acompanhamento psicológico? As famílias muitas vezes também precisam de acompanhamento psicológico. E não existe.
Existem entidades voluntárias, não há um apoio público, não há um serviço regular para atendimento desse tipo de problema, embora os problemas ligados às drogas continuem e se agravem, né? Então é isso. Então é por aí, né? Com a experiência que a gente tem lidando com o tema, a gente percebe que grande parte do problema é a realimentação, é a falta de uma política social, é a falta de uma atenção para uma questão que se avoluma, uma questão que em alguns casos até piora, e nós não vemos uma ação efetiva de controle, né? O que nós vemos são campanhas. Quando a gente vê uma política voltada para a questão do tráfico, ela sempre é mais relacionada a ações policiais, estratégias policiais de combate e controle, do que da recuperação desses jovens, né? E isso acontece em todas as classes, sabe? Os atingidos por esse tipo de problema, eles estão em todas as classes. Só que a tragédia se espalha com muito mais eficiência, com muito mais efeitos trágicos nos grupos sociais mais pobres, né? nas favelas, nas vilas e tudo mais. Então, há uma solidariedade familiar muito grande e por isso a família toda se envolve e se entristece com esses temas. Se eu fosse falar uma coisa curta, eu ia dizer assim, olha, vai dar ruim, em algum momento isso vai dar errado, tanto para aquele que está entrando no tráfico, quanto para o usuário. Em algum momento isso vai dar errado, não tem como dar certo, não existe. Não conheço ninguém que permaneceu por muito tempo, ou que não está preso, ou morto, ou com alguma sequela, alguma coisa. Mas especificamente para os jovens, né, que estão ali em fase de colégio, começando, né? Porque o jovem tem aquela ideia de que ele tem que participar do grupinho, se sentir aceito, e às vezes a droga traz isso, né? Tem um grupinho que usa, o cara quer entrar ali no grupinho, e uma mensagem que eu deixo, né, para esses jovens é que sejam vocês mesmos. Não precisam de uma droga, de uma substância para ser aceito, não precisa mostrar nada para ninguém, porque isso vai dar errado. Eu lembro que na minha época de colégio, o próprio Cristiano, né, o delegado, ele é um pouco mais novo, mas nós estudamos, eu era colega do Henry, que é o irmão dele, que é o Dr. Henry, e os guris, eles eram uma outra turma, assim, eles não se envolveram com essa questão, né, da droga. E aí todos aqueles que não se envolveram com a droga, hoje são advogados, são médicos, são empresários, tem os que se envolveram, que era no meu caso, nossa, nós perdemos aí 15 anos da nossa vida sem estudar, sem trabalhar, sem fazer nada. Então não adianta, se o cara quer um futuro, pensa em ter uma família, pensa em ter uma vida, né, uma vida normal, ter uma casa, ter uma família, desfrutar da vida, a droga só vai atrapalhar, não vai ajudar em nada. Depois que a gente exibia o documentário, as pessoas vinham dizer pra gente que entendiam que, a princípio, eles tinham uma visão do problema das drogas a partir do olhar policial, né? Do olhar repressor, assim. Repressor no sentido de que esse viciado, ele era praticamente um criminoso, é assim que as pessoas veem. E é assim que é, né, do ponto de vista geral, né? Mas existe isso. Eu não posso dizer que não, que são todos os anjinhos e que a gente tem que ter pena deles e que a gente tem que passar a mão por cima, porque não é. Alguém aqui cometeu um erro, sim. Alguém aqui desvirtuou do seu caminho, claro, né? E alguém aqui, desvirtuado do caminho, também comete crimes associados aos grupos de tráfico, seguramente. Mas a questão é que nós mostramos além da ponta desse iceberg, a gente mostra todos os demais envolvidos, e esse envolvimento todo é muito negativo, é muito triste,
As pessoas, é como se a gente falasse de gerações perdidas, entende? São jovens que, em vez de operar produtivamente pelo seu município, pela sua região, pelo seu país, eles perdem vidas e perdem a vida dos seus familiares nesse rolo trágico que se transforma a vida deles na dependência química. Então, assim, nós também oferecemos essa perspectiva para as pessoas. E aí, a partir dessa perspectiva, pelo retorno que a gente tem, pelo que as pessoas vêm comentar, do depoimento da mãe, do pai, do filho, sabe? E depoimento, muitas vezes, do jovem arrependido, eles vêm comentar que eles não tinham, né, parado para perceber essa outra dimensão, que é a face mais humana desse problema, né? Então, assim, não tem como separar essas duas dimensões, né? E quando eu digo isso, que não tem como separar, eu não preciso ser a favor de políticas públicas para recuperação e contra políticas de repressão. Uma coisa não precisa ser contra a outra, né? De maneira dosada, de maneira equilibrada, é possível sim agir preventivamente, da mesma maneira como em um determinado nível também é necessário agir sob o ponto de vista da repressão lá na outra ponta. Sem problema. Eu não vejo necessidade de polarização desse tipo de ações. Os dois tipos de ação são necessários, né? Só que a gente vê muita gente dizendo, deixa que se rale, que não sei o que tem. Só que isso não resolve nunca. Essas coisas não se resolvem. Há um item químico, há um item orgânico que faz com que determinadas pessoas sejam mais dependentes que outras as drogas. Tá? E há um aspecto social forte, relevante, de fragilidade, né, nas vilas, nos bairros, que o tráfico apela para esses jovens sem muita perspectiva, sem emprego e tal, e acaba cooptando essa gente para trabalhar para eles. E fazendo isso, eles viciam essas pessoas para que eles fiquem sempre dependentes desse mesmo tipo de relação, né, relação de trabalho. Então, é importante entender que é um assunto complexo, que é um tema complexo, e ele não se resolve com simplificações. Tá? Ele não dá para simplificar. Não adianta pensar, não, isso tem que ser assim, assim, assado, prende não sei o que, mata lá, não sei o que, bandido bom, bandido morto. Não funciona simplificar dessa maneira, tu nunca vai resolver o problema. É preciso, sim, dar complexidade que o problema tem, e agir em cada área dessa complexidade. Entendeu? Não precisa ser 100% uma coisa ou 100% outra, mas é preciso agir. E é preciso compreensão para quem quer compreensão. É preciso ação para quem demanda ação. Então, dá para fazer as duas coisas com tranquilidade. O que não dá é para fechar os olhos. O impacto está aqui, escancarado nas vilas e coberto de glamour nos condomínios. O impacto está em famílias interrompidas por bala perdida. O impacto está atrás das grades que filtram e dão forma ao rastro de sol. O impacto está na rainha da fronteira e por todas as regiões.